Vamos avançar. Hoje eu vou gravar possivelmente o último texto de Ellen White, tá? Isso não é minha inspiração, é de Ellen White, né, nos seus comentários, e com certeza inspiração divina também, baseado na palavra de Deus. Capítulo 16 de Esaú e Jacó. Há muitas lições que ela tira, né, desse conteúdo que eu vou fazer um resumo sobre os gêmeos, né? Eles eram gêmeos, um nasceu 1 segundo depois, ou 3 segundos, ou 5 segundos depois, né? Então eles cresceram juntos, receberam a mesma educação, mas cada um se comportou de maneira diferente. Jacó, Esaú era mais da vida selvagem, de caçar, daquelas emoções, e o Jacó já era mais paciente, tranquilo na dele, gostava de uma vida pacata, sentado ali, trabalhando com sempre muito esforço, cuidando das ovelhas, era mais caseiro, né? Então cada pai, né, se afeiçoou para uma característica dos seus filhos, né? O Isaac gostava mais do Esaú e a Rebeca gostava mais do Jacó. Então cada um conquistou os seus pais. Eles tinham na mente, né, que a primogenitura é algo muito importante, né? A pessoa que fosse primogênita, ela ia receber a herança, as riquezas do pai, né, e a bênção espiritual sacerdotal dele, né? Só que o Jacó, ele alimentava na cabeça dele, não era o desejo da riqueza do pai, mas era aquele status, né, espiritual, né, que Deus do exército, Deus, né, que meu pai segue, ele me abençoou. Mas os dois eram da mesma idade, mas o primogênito que ele receberia tecnicamente era o seu irmão. Então ele ficava martelando isso na mente dele, até que um momento de fragilidade do Esaú deu fome nele e ele viu uma oportunidade agora. Olha, é o seguinte, eu posso dar esse feijão aqui. Eu quero que tu só negue o teu direito de primogenitura. Ah, na hora isso aí não serve para mim. E ele conseguiu naquele momento uma bênção teórica, né? Porque o Esaú para ele não tinha muito valor, a questão espiritual não. Tá certo? Então o Jacó aproveitou numa situação, tentou burlar, né? Mas não era dessa maneira que Deus queria dar essa bênção para ele, né? Então, chegou um certo momento, Jacó estava, o Isaac estava muito velhinho já, e ele foi enganado, né? Abençoou o Jacó, o Esaú recebeu a maldição, e os dois queriam se matar por causa disso, né? E Esaú prometeu matar o irmão, né? E naquele momento a mãe deles, né, ouviu isso e pegou seu filho e mandou embora para muito longe, disse para ele casar para lá, para ele ficar para lá até. E o Jacó saiu de lá de mão vazia, né? Se ele tivesse esperado a promessa de Deus, não teria sofrido tudo isso, e nem a Rebeca teria sofrido, né? Os dois enganaram o pai, o filho e a mãe, né? E ficaram só os três ali naquele momento, aquela rixa, aquela raiva, né? Então, é um assunto muito complicado, né? A gente querer obter as bênçãos para burlar Deus, né? Isso não é muito legal. O Jacó sofreu muito, longe da mãe, né? Longe do seu pai, por ter enganado, né, o seu papai, né, a receber as suas bênçãos. Então, que Deus nos abençoe, né? Possamos ser fiéis a Deus, né? O Esaú, ele não dava muito apreço à religiosidade, não era muito religioso, era desobediente. Ele era uma pessoa que não dava valor às coisas, né, culturais do seu papai, da sua mamãe. Era alguém que queria fazer algo contrário àquilo que o pai ensinava. Então que Deus nos abençoe, né? Que esse assunto interessante. Possamos tirar, né, algumas características positivas de Jacó e não fazer o que Esaú fez, né? Esaú desprezava, né, os ensinos da palavra de Deus, os ensinos do seu pai. E a sua mãe, né, cometeu muitos erros nesse ponto aí. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Que nós possamos, né, juntos crescer na vida espiritual, né, buscando a Deus em primeiro lugar. E possamos ler a palavra de Deus, né? Esse é um livro baseado na Bíblia, mas você pode ler o livro ou pode ler exatamente a Bíblia. A Bíblia é a primazia da leitura, tá bom? Então que Deus nos abençoe, está baseado em Gênesis. E vamos estudar esse assunto dos patriarcas e profetas da Bíblia, da palavra de Deus. Até a próxima, que Deus abençoe a todos nós. Amém?